Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos dar continuidade, no estudo da carta de Paulo aos Efésios, que tem sido o tema da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel nesse último trimestre de 2021. Hoje nós vamos ver o que o Espírito Santo tem a nos ensinar acerca da sua plenitude, que é o título dessa lição de número 11. Se você por acaso gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? De se inscrever também no nosso canal, claro, se você ainda não for inscrito, E também de compartilhar esse vídeo, que é muito importante, tá bom? Para que todos venham crescer espiritualmente, para a edificação de todos, E também comente, tá? Dê suas sugestões, suas críticas construtivas, é claro, E eu tenho certeza que será uma bênção para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Tenham ótimos estudos. O texto de referência para a lição de hoje está no capítulo 5 dessa carta aos Efésios, Versículos 1, 2, depois pula para o 8, vai até o 10, e depois o versículo 15 ao 16. Esse capítulo ele segue a mesma ideia do capítulo anterior, o capítulo 4, falando sobre o estilo de vida que o cristão ele deve seguir. E já aí no versículo 9 você percebe que a manifestação que mais evidencia alguém que é cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com aqueles movimentos que a gente costuma ver por aí, Mas diz respeito à bondade, à justiça, à verdade, entre outras manifestações, ou seja, são manifestações de cunho moral, E é uma transformação que é realizada pelo Espírito Santo no interior do coração do crente e que reflete nessas atitudes exteriores. O tópico 1 inicia dizendo que nós devemos, como filhos amados, imitar a Deus. E apesar do tom das palavras de Paulo estar ali no imperativo, como diz aí na lição, Paulo não está impondo nada, tá? Ele é somente uma ordenança, mas sem abuso de autoridade, E Paulo está ali determinando, ordenando para os cristãos, que eles vivam uma vida transcendente, a velha vida, aquela vida passada, a vida do homem natural, quando nós ainda não tínhamos recebido Jesus como Salvador. Então agora nós temos o Espírito Santo na nossa vida, então nós devemos rejeitar tudo aquilo que é incompatível com a nova vida, agora de um homem espiritual, de um cristão, Já que Deus ele é Espírito, nós temos o Espírito Santo, mas ainda nós habitamos no corpo de carne e osso, sujeito ao pecado. Então a gente tem que vigiar, as nossas atitudes têm que transcender as atitudes anteriores antes de Cristo, E assim como um pai terreno, irmãos, que ele é a referência para o filho, Ele é o super-herói do filho, Às vezes o pai é daquele jeito, Não vale nada, No português claro. Mas mesmo assim o filho, coitado, ainda tem o pai como um herói, E às vezes o pai até cuida do filho, o pai não deixa faltar nada para o filho, O filho pede um peixe, o pai não dá serpente, O filho pede pão, o pai não dá pedra também. É um pai que não deixa faltar nada para o filho e nós honramos a ele, não é? Da mesma forma, ou até mais ainda, irmãos, com relação ao nosso Pai Celestial, nós devemos honrá-lo muito mais, Porque se o Pai terreno ele não nos deixa faltar nada no nosso cotidiano, para essa vida secular, o nosso Pai Celestial também ele nos abençoa, além de todas as bênçãos, não só materiais como espirituais, ele nos dá também do seu Espírito Santo. Já o item 1.1 diz que Jesus é o nosso supremo modelo, Então ele segue aí a mesma linha do item anterior, Se o pai terreno que está sujeito a erros, ele influencia no aprendizado do filho, ou para o bem, ou muitas vezes para o mal também, E aí até decepciona o filho, O Senhor Jesus, ele não é somente o nosso modelo, mas o nosso supremo modelo,
porque ele é perfeito, né? Em tudo ele foi tentado sem nunca pecar, e na sua boca nunca se achou engano nenhum, né? Então, irmão, Jesus, ele sempre vai nos influenciar através da sua palavra para o bem, né? E ele nunca decepciona ninguém, tá bom? Por isso que Jesus, irmãos, ele diz que nós devemos honrar os nossos pais, sim, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra, né? Mas aquele que ama pai e mãe acima do que Jesus, né? Jesus disse, esse não é digno de mim, né? Em resumo, o pai terreno, ele pode sim ser o super-herói do filho, mas não deve ser o seu ídolo, tá bom? Existe um limite aí para a gente amar os nossos pais, né? Não pode ser acima de Deus, acima do Senhor Jesus, né? E nós devemos imitar o nosso Deus, o Senhor Jesus, através do perdão sem limites, né? Como diz a lição. Inclusive Pedro, né? Ele pergunta para Jesus, né? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? E ali Jesus fala, não digo 7, mas 70 vezes 7, né? E se 7 representa o número da perfeição, irmãos, a totalidade, então aí não só Pedro, né, mas como todos nós, a igreja do Senhor, nós devemos perdoar sempre, né, aqueles que nos ofendem e se arrependem, tá bom? E o segundo motivo também, irmãos, que nós devemos imitar Jesus é também através do amor sem limites, né? Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Jesus nos amou, sendo nós ainda pecadores, cheio de falhas, cheio de defeitos, né? E assim também nós devemos amar os nossos irmãos, uns aos outros, né? E até os nossos inimigos, né? Jesus nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus, né? Nós andávamos segundo o curso do mundo e, segundo a Bíblia, nós éramos constituídos inimigos de Deus. E ali Jesus nos amou. E da mesma forma ele diz, amai vossos inimigos. Então a gente, da mesma forma, temos que amar os nossos inimigos. Parece uma utopia, irmãos, parece um conto da carochinha, mas não é não. Não é coisa da minha cabeça também não, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. E é por isso que Jesus diz que sem mim nada podeis fazer, né? Ao homem natural é impossível, irmãos, a gente agir dessa forma, né? Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a graça do Senhor Jesus, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né, o poder de Jesus, e nós temos o Espírito Santo também que nos ajuda nessas fraquezas. Já o item 1.2, ele bate na mesma tecla do item 1.2 também, né, só que da lição passada, tem até o mesmo título, né, que nós devemos nos despojar do velho homem. Então aí nós vamos pular esse item, irmãos? Não, né? Claro que não. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa, né? Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, fazendo estudos bíblicos, né? O Espírito Santo é que está nos direcionando, né? Ele é que direciona também o comentarista da revista, né? E ainda que o item se repita, irmãos, aí é só o título, né? Mas poderia ser o item todo, né? Não quer dizer que a gente deve deixar de lado, tá bom? A gente tem que sim buscar o que o Espírito Santo tem de novo ali para a gente naquela lição, porque o Espírito Santo sempre vai trazer algo diferente, irmãos, tá? Isso acontece também, esse tipo de repetição, acontece até na palavra de Deus. Eu acredito que os irmãos já perceberam que o segundo livro dos Reis, capítulo 19, ele é idêntico a Isaías, capítulo 37, né? Será que foi erro do tradutor da Bíblia? Será que foi o Espírito Santo que se equivocou e repetiu as mesmas coisas, inspirando o escritor da Bíblia? Claro que não, né? Tem um motivo para isso, tem um propósito para tudo isso, né? Na didática mesmo, a repetição ela é uma estratégia, né, que ajuda a memorizar alguma coisa, né? E além disso, irmãos, em se tratando da palavra de Deus, a gente aprende que nós nunca devemos deixar de falar de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus, né? Para alguém que está passando por um momento de depressão e que é conhecedor da palavra de Deus, né? Eu não posso deixar de falar usando o argumento que é chover no molhado, ou rezar o Pai Nosso para o vigário, né?
pessoa já conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu vou falar o que para essa pessoa, né? Fala da palavra de Deus. Ainda que você fale um João 3,16, irmãos, né? O Espírito Santo ele tem poder para fazer com que essa palavra entre no coração daquela pessoa como uma faca afiada, né? E penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, irmãos, o Espírito Santo é que trabalha, não é nós que vamos usar argumentos humanos para trazer um conforto, para trazer um refrigério para a pessoa, né? Mas é o Espírito Santo de Deus. Assim, a gente só tem que abrir a boca e falar. Isso aconteceu com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Eles estavam tristes pelo caminho, né? Falando da ressurreição de Jesus, que já era para ter acontecido, e até agora eles não tinham visto Jesus ressurreto ainda. E de repente Jesus aparece do lado deles, e depois Jesus, ao entrar na casa deles, Jesus começa a expor para eles as Escrituras, né? Fala sobre Moisés, fala sobre os profetas, fala sobre os salmos, e ali a Bíblia diz que o coração deles, irmãos, começaram a arder da presença do Espírito Santo. E ali eles se alegraram a reconhecer que era Jesus que estava ali e voltaram alegres para contar para os outros discípulos, né, o que tinha acontecido. E aí Jesus aparece entre os outros ali, e aqueles 2 estavam juntos, né? E aí Jesus falou, olha, isso é aquilo que eu já tinha falado com vocês quando eu estava entre vocês, né? Ou seja, Jesus continuou falando de Moisés, dos profetas e dos salmos, só que agora o Espírito Santo agiu de uma outra forma no coração daqueles discípulos. Então, irmãos, a palavra de Deus não é como um livro secular, né? Que você lê uma vez só e encosta num canto, não, tá? Ela é um manancial, né? Que não cessa de jorrar para a vida eterna, tá bom? Então, irmãos, Paulo, ele depois aí no item 1.2, né? Ele fala sobre ele adverte, né, a igreja quanto aos pecados de imoralidade, de vulgaridades sexuais, né, das impurezas, da fornicação, da avareza. Alguém fala, opa, mas peraí, tá falando de pecados sexuais aqui e coloca avareza aqui, o que tem a ver avareza com pecado sexual? Avareza, irmãos, é amor não só pelo dinheiro, é amor por tudo qualquer outra coisa, objeto, inclusive sexo, né? A pessoa que tem um descontrole sexual, ela é avarenta também sexualmente, tá? É nesse sentido aqui que a avareza também está aqui. Paulo está falando, advertindo a igreja que a igreja deve se abster de todas essas coisas, né? E aí, se você observar bem, Paulo ele está falando que o cristão ele não deve nem nomear esse tipo de coisas, essas atitudes pecaminosas, sexuais, numa rodinha de irmãos, né? Nem nomear, nem comentar, o crente não deve. É claro, irmãos, que isso não diz respeito aos estudos bíblicos, né? Principalmente encontro de casais, falando acerca da sexualidade. Isso é saudável, irmãos, quando não se trata de pecado. Paulo aqui está falando de pecados sexuais, que não deve nem ser nomeado na boca do cristão, tá bom? Aí talvez alguém até diga, né, mas irmão, o que isso tem a ver com a plenitude do Espírito Santo, que é o título da lição, né? Tem tudo a ver, irmãos. Se você achava que plenitude do Espírito Santo é aviãozinho no meio da igreja, peãozinho, é Homem-Aranha subindo pelas paredes, né? Eu lamento decepcioná-lo, né? Mas plenitude do Espírito Santo é isso, tá? É abster-se de todas as imoralidades sexuais, tá bom? E é uma vida de renúncia ao pecado, uma vida de renúncia a todas essas práticas pecaminosas. Bom, vamos para o item 1.3, que diz que devemos andar como filhos da luz. E o que é ser filhos da luz, irmãos? É o mesmo que se revestir do novo homem, né, que foi também o subtítulo do item 1.3 da lição passada, né? Irmãos, sempre que você ouvir falar ou ler sobre luz na Bíblia, a maioria das vezes se refere às obras de santificação provindas da fé em Jesus. E quando você ouve falar de trevas, significa as obras infrutuosas, as más obras também daqueles que não têm Jesus, tá bom? Então nós éramos filhos das trevas antes de conhecermos Jesus, por natureza, né? Homens naturais, mas agora em Cristo nós recebemos a presença do Espírito Santo
Agora Jesus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, louvado seja Deus, né? Agora nós somos iluminados pela lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que é a palavra de Deus, né? Isso através da ação do Espírito Santo, né? Aí você observa, irmãos, que Jesus, ele diz, vós sois a luz do mundo. Então Jesus não está dizendo que nós temos luz, mas que nós somos a luz do mundo. Agora, qual que é a diferença, né? A diferença de ter luz, irmãos, é quando você tem a luz, você tem só para você. Você não compartilha. Como assim? Você conhece a palavra de Deus, você conhece a luz da palavra, mas você não pratica a palavra. Você não põe ela em prática, então não vai iluminar. Ninguém vai ver a luz que há em você. Tá bom? Então, a gente não pode esconder a luz que nós somos, que Jesus nos tornou, debaixo de um alqueire, né? Mas a gente vai colocar no velador para dar luz a todos que estão em volta em trevas, né? Através das nossas atitudes, o nosso comportamento vai iluminar as pessoas que estão em trevas. Agora, ser luz, irmãos, é o contrário, né? Ser luz é a gente ter a luz da palavra de Deus e iluminar as pessoas, iluminar aqueles que estão em trevas. E não tem lugar melhor, irmãos, para a luz resplandecer do que nas trevas. Você acende um palito de fósforo num quarto escuro e ilumina todo o quarto, né? Então faz toda a diferença ali. E o contraste, irmãos, entre luz e as trevas é enorme, né? É por isso que acontece essa claridade quando você acende um simples palito de fósforo, né? E é por isso que Jesus disse também, né, que se as nossas justiças não excederem a dos fariseus, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus. Por quê, irmãos? Porque os fariseus, eles queriam cumprir na risca a lei, né? Só que eles tinham as tradições deles e eles não tinham a fé em Jesus. Então eles acreditavam que somente a obediência à lei já conduzia eles à salvação. E a obediência à lei, irmãos, sem a fé em Jesus, para Deus é a mesma coisa da pessoa estar em trevas. Fariseus religiosos para Deus eram o mesmo que os incrédulos, né? Então, irmãos, se a nossa justiça, né, não exceder, no mínimo, a justiça dos fariseus, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus. Caminhando agora para o tópico 2, nós vamos ver o que é viver a nova vida com sabedoria, né, com consciência da posição que Deus nos colocou, né, e buscando a cada dia conhecer mais os propósitos para o qual o Senhor nos destinou. Né? Parece até uma incoerência, né? Como assim? O sábio ele tem que buscar conhecimento, né? Claro que sim, né? Irmãos, a sabedoria é uma capacidade vinda de Deus. Né? Agora, o conhecimento é algo adquirido pelo homem, né? Um preparo, né? O sábio, ele só é sábio mesmo quando ele conhece a Deus, quando ele conhece a vontade de Deus, e ele teme ao Senhor e vive de acordo com essa vontade, tá? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se a pessoa é cheia de sabedoria, mas não teme a Deus, irmãos, a sabedoria dessa pessoa vai para o ralo. O que aconteceu com a sabedoria de Salomão? Quando ele perdeu o temor ao Senhor e começou a adorar os deuses pagãos daquelas 1000 mulheres que ele tinha, né? Foi para o ralo toda a sabedoria de Salomão. E pasmem os irmãos, né? Até Lúcifer, irmãos, ele foi dotado de sabedoria vinda de Deus, né? Só que ele optou por não temer a Deus e viver em desobediência a essa vontade de Deus. Então, se Deus nos deu sabedoria, nós precisamos buscar o preparo, o conhecimento da vontade de Deus, e sábio é aquele que obedece a essa vontade. Por isso que nós devemos viver com sabedoria e sensatez, né? Com autocontrole equilibrado, né? Como diz o item 2.1. Né? A sabedoria, irmãos, concedida pelo Espírito Santo, a lição diz que é como um baluarte. Né? O que é um baluarte? É um auxílio, né? É uma ajuda essencial contra uma vida de erro. E ela nos ajuda a discernir as coisas que são de Deus e as que não são, né? Porque, irmãos, a gente não deve se enganar. Né? Assim como há caminhos que para o homem parece direito, mas o final é caminho de morte, assim também tem caminhos que parece que são de morte, mas o final é caminho de vida.
E a gente, muitas vezes, se não tiver a direção do Espírito Santo, a gente não vai saber discernir. A gente não vai entender o caminho a seguir, tá bom? A gente não pode ir pela aparência, tem que ir pela direção do Espírito Santo de Deus através da oração. Tem que ter esse discernimento espiritual. Nós temos o exemplo do rei Josias, né, que era um homem de Deus, que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, ele andava nos caminhos de Davi, né, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele era zeloso na obra de Deus, né, ele aboliu a idolatria que veio dos seus antepassados, né, ou seja, ele era um homem de Deus, um homem reto perante o Senhor. Mas um dia, né, um tal de Faraó Neco, ele vai guerrear contra uma cidade chamada Carquemis, né? Nós comentamos sobre isso em um dos vídeos anteriores, e de repente Josias se coloca de frente daquele homem, né? E Deus, irmãos, ele fala através da boca de Faraó Neco, né? Sai do meu caminho, é Deus que está falando com você, né? Para que você não venha perecer, para que você não venha morrer. E ali, irmão, Josias não deu nem atenção, né? Ele ainda se disfarçou ainda, mas ele acabou perdendo a vida ali, irmãos. Por quê? Porque não teve discernimento. Ele talvez acreditasse que Deus não falava através da boca de um ímpio, através de alguém que não fazia parte do povo de Deus. Mas Deus fala, irmãos, como Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Se não tiver ninguém para falar, Deus fala até através de uma jumenta também, não é? Então, irmãos, a gente precisa ter esse discernimento, né? Porque o Josias, ele foi sábio, né, em escolher servir a Deus, né, mas faltou ali, irmãos, o discernimento para ele, né. E a Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, né, mas o Senhor os livra de todas, né. Por que Deus não livrou Josias se ele era justo e reto? Porque Josias não deu ouvidos à voz de Deus, mas Deus queria livrá-lo, né. E da mesma forma, irmãos, quantos cristãos hoje, servos de Deus, pessoas tementes a Deus, e às vezes, né, sofre por uma ou outra situação, às vezes perde até a vida, né? E aí alguém fala, puxa vida, fulano era tão bom, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, perdeu a vida assim, por que Deus não livrou ele, né? Porque às vezes não deu ouvido à voz do Senhor, né? Quando Deus disse, não vai por aí, e a pessoa resolveu ir, né? Então, irmãos, como diz já a lição, né, desde o item anterior, não basta ser sábio, tem que ser sábio e conhecedor da vontade de Deus e pôr em prática. O item 2.2 diz que devemos ter consciência de quem somos agora. E quem que nós somos agora, irmãos? Em Cristo, né? Humanamente o mesmo, né? Nós continuamos não sendo blindados, né? Nem fisicamente, nem espiritualmente. Josias e Salomão que o diga, né? Nós temos também o mesmo corpo, a mesma alma, o mesmo espírito, né? Temos o mesmo nome. Naquele grande dia, Jesus vai nos dar um novo nome, né? Numa pedrinha branca, mas por enquanto nós temos o mesmo nome, né? Os mesmos documentos, número de RG, CPF, as mesmas dívidas que adquirimos no mundo, né? É isso mesmo, irmãos. Nós continuamos com as mesmas dívidas quando nós recebemos Jesus, tá bom? A dívida que Jesus pagou, irmãos, por nós, foi pelos nossos pecados, porque não estava ao nosso alcance, era impossível para nós, né? Nós não tínhamos como pagá-la, mas com relação às dívidas que adquirimos nesse mundo, irmãos, Deus, ele nos dá saúde, Deus, ele abre porta de emprego, e nós temos que trabalhar e pagar nossas dívidas, né? Simples assim, né? Agora, o que mudou quando nós recebemos Jesus, né, em relação a antes de Jesus, é que nós éramos trevas, né, vivíamos nas más obras, sem temer a Deus, e agora nós somos luz, né, vinda da fonte, que é o Espírito Santo em nós, né. Só que nós temos que vigiar para que a nossa luz não venha se apagar, né, porque nós estamos sujeitos à queda também, assim como esses homens de Deus que nós já comentamos aqui, né. Por isso que Paulo fala, né, Paulo adverte, né, aquele que cuida estar de pé, tome cuidado para que não venha cair também, né? E também o escritor, né, o próprio Salomão, né, ele disse ainda, né, que se nós andarmos unidos, né, se andarmos em dois, isso é muito importante, porque se um cair, o outro ajuda a ele se levantar, né? E irmãos, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha,
que estão nos observando, e eles querem ver em nós um comportamento que condiz com a fé que nós professamos, né? Então essas pessoas, muitas pessoas estão ao nosso redor torcendo para que a gente venha tropeçar, para que depois venha se escarnecer da gente, escarnecer da obra de Deus, e a gente tem que vigiar por isso, irmãos, tá bom? Jesus disse, né, que antes de nós assumirmos qualquer compromisso, a gente tem que assentar, fazer as contas, os cálculos, para ver se nós temos com que terminar, como terminar, para que ninguém venha zombar e escarnecer. Olha, esse homem começou a construir e não conseguiu terminar, né? Então a gente tem que vigiar com isso, irmãos, tá? Então que Deus nos dê graça, né, para que nós possamos prosseguir firmes a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? E só assim, irmãos, nós vamos poder combater o bom combate, acabar a carreira e sem perder a fé. Mas para isso nós devemos procurar conhecer a verdade de Deus, né? Como nos orienta aí o item 2.3, verdade essa que está revelada na sua palavra, né? A palavra de Deus é a verdade, né? E aqui, irmãos, requer todo um processo, né, que envolve uma vida de oração para discernirmos qual é a vontade de Deus, meditação na palavra de Deus para termos a mente e a fé renovada, né, e a disposição de obedecer à vontade de Deus. Tem que seguir esses passos, né? Ou seja, não basta apenas a pessoa ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse quantas vezes você quiser, mas se não for em oração, na direção do Espírito Santo, irmãos, e você não estiver disposto a obedecer, em vão é perder tempo, né? Então você tem que orar primeiro e estudar a Bíblia, meditar na palavra de Deus e estar decidido a colocá-la em prática. Por que o salmista, lá no Salmo 1, ele não diz feliz o homem que teme ao Senhor, né, e que lê a palavra do Senhor dia e noite? Ele não diz isso, né? Ele diz que medita na palavra do Senhor dia e noite. Assim como Deus disse para Josué também, né, que ele deveria meditar dia e noite na palavra do Senhor. Meditar é estudar a Bíblia, é refletir em oração e estar disposto a obedecer, né? E aí, irmãos, com certeza o Espírito Santo, ele vai nos guardar das heresias, dos ensinos que tem por aí que contrariam a palavra de Deus, né? Tem aquele caso daquele eunuco, daquele mordomo, né, da rainha de Candace, que vinha de Jerusalém, vinha de adoração. Irmãos, ele vinha de uma adoração, ele estava orando, ele estava buscando ao Senhor, e no caminho ele vinha lendo a Bíblia, meditando, estudando ali a Bíblia, e de repente ele ia engolindo uma heresia. Quando ele leu Isaías, onde diz que como ovelha muda foi levada para o matadouro, ele pensou que Isaías pudesse estar falando dele mesmo, que ele seria essa ovelha muda. E o Espírito Santo não deixou ele engolir heresias, né? O Espírito Santo levou Filipe até lá para ensinar ele, e falar de Jesus, né? É de Jesus que o profeta está se referindo. Por quê, irmãos? Porque aquele eunuco, ele estava seguindo esse processo, né? Ele estava preocupado, ele queria saber, né, saber o significado daquela palavra para pôr em prática. Para que eu vou querer entender um texto da Bíblia se a minha vontade não é pôr em prática? Então ele vinha de oração, ele meditava e ele estava disposto a viver aquilo que ele estava aprendendo, aquilo que ele estava estudando. Então isso é essencial, irmãos. Então que nós possamos meditar na palavra do Senhor, em oração, na direção do Espírito Santo, e isso é viver com sabedoria e adquirindo conhecimento. Vamos para o tópico 3, né? Nós já vimos o que é e o que não é uma evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. Agora nós precisamos entender que não é possível desassociar, né, separar o crente da pessoa do Espírito Santo e continuar vivo espiritualmente, né? Essa união ela deve ser por toda a vida. Porque assim como um corpo sem o Espírito ele está morto, assim também o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Se não tiver com o Espírito Santo também, irmãos, é uma igreja morta, né? Você pode viver até 100 anos, né? Ou quem sabe 969 anos, como o homem mais velho da história da humanidade, né? o Matusalém, e durante esses 969 anos o corpo dele não se decompôs,
né? Por quê? Porque ainda o espírito estava ali, o espírito do homem estava ainda naquele corpo, né? Mas é só o espírito sair do corpo, irmãos, já começa imediatamente, né, aquele processo de decomposição, né? Por isso que o Espírito Santo, irmãos, ele sempre atuou na igreja, né? Desde toda a antiguidade, né? Na igreja primitiva, o Espírito Santo sempre atuou, né? Para que a igreja não se decomposse, né? Espiritualmente. Há um ciclo, irmãos, enquanto muitos membros, né, eles partem para a eternidade, outros nascem também, né, membros do corpo de Cristo. Mas o Espírito Santo, ele é o mesmo, né? Ele está sempre ali, dando vida ao corpo de Cristo, que é a igreja. O item 3.1 e Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: enchei-vos do Espírito, né? E aqui está no imperativo e no plural, porque é uma ordenança para todos os membros do corpo, né? E não só encher do Espírito, mas permanecer cheio também dia após dia, né? E quando diz enchei-vos, é no sentido de buscar a presença do Espírito Santo, porque quem nos enche é Jesus, né? Como naquela visão de Ezequiel, do Vale de Ossos Secos, né? Ezequiel, ele apenas profetizou, né? Ele não intercedeu pelos mortos, isso é heresia, né? E Deus foi quem encheu todos com o Espírito. E vale observar, irmãos, que após Ezequiel profetizar, vieram os ossos, né, e se uniram, né? Depois eles foram revestidos de nervos, carne, pele, e mesmo assim eles continuavam mortos, porque ainda não tinham o Espírito. E da mesma forma, né, não adianta apenas alguém se unir ao corpo de Cristo, né, a igreja, ter a aparência de que está vivo, andar com a Bíblia debaixo do braço, ser um religioso, né? Não adianta tudo isso se não tiver o Espírito Santo, né? Para que a pessoa esteja realmente viva. Já o 3.2 fala sobre o porquê devemos ser cheios do Espírito Santo, né? Primeiro, porque o Senhor mandou, e o servo que somos nós devemos obedecer sem questionar, né? Porque tudo o que a cabeça faz, irmãos, é para o bem do corpo, né? Cristo, ele quer o melhor para o seu corpo, que é a igreja, né? E como na ordenança de sermos cheios do Espírito Santo é trazer vida para o corpo, é isso que o Senhor tem de melhor para nós, né? Agora voltando para aquele vale dos ossos secos, né? Observe que os ossos eles se uniram, né? E isso aponta, irmãos, para uma união, né? Por quê? Porque ali representava os dois reinos, né? O reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá, né? Que estavam desunidos, né? Divididos após a morte de Salomão, e cada um no cativeiro, o Israel no cativeiro assírio e Judá no cativeiro babilônico. E lá do versículo 16 ao 23 de Ezequiel 37, Deus diz que o seu propósito era unir o povo de Deus novamente, né? Com relação à igreja não é diferente, o propósito é o mesmo, é a união de todos os membros formando um só corpo. Paulo diz para Tito, capítulo 2, versículo 14, que Deus quer formar para si um só corpo, né? Não dois corpos, especial, zeloso e de boas obras. Para encerrarmos, o 3.3 fala dos benefícios de uma vida cheia do Espírito Santo. E um deles é a expressão de louvor por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, né? Ou seja, o crente cheio do Espírito Santo, ele tem um coração grato a Deus, né? E quando esse crente se junta com outro crente, né? Ou até mesmo com um não crente, ele só fala das bênçãos de Deus, das coisas que são de cima, né? Porque se ele está cheio do Espírito Santo, ele está cheio da palavra, né? E do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Porque, irmãos, não dá para entender quando dois crentes se juntam para falar de assuntos que não traz edificação espiritual nenhuma, né? Os irmãos lembram daqueles dois discípulos no caminho de Emaús? Sobre o que eles falavam, né, entre si? Sobre Jesus e a promessa da ressurreição, não é isso? E a Bíblia diz lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 16, que quando duas pessoas se ajuntam para falar sobre Deus, o Senhor atenta e ouve, né? E há um memorial para os que se lembram do seu nome.
E Jesus estava ali do lado daqueles dois discípulos, né? Atentando para o que eles falavam. E nós temos o registro dessa conversa, que é justamente o memorial para todas as gerações da conversa daqueles dois discípulos. Então, irmãos, busquemos as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais uma lição, né? Eu espero ter contribuído com a edificação espiritual de cada um dos irmãos e também com o preparo da sua aula, tá? E não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, tá bom? De compartilhar também esse vídeo, que é muito importante. E se Deus nos permitir, na próxima semana nós estaremos de volta, né? Estudando a lição de número 12, que fala sobre a conduta do cristão no relacionamento familiar. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande para todos nós, tá bom? Bons estudos a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.